Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre uma fase dos quadrinhos e que o DCU precisa adaptar. Porque é uma coisa muito foda, é uma coisa que você tem que trazer aqui pro DCU pra enriquecer demais, principalmente o universo cósmico da DC. Lembrando que aqui todos os dias tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Caso você tá chegando agora no canal, você se inscreveu agora no canal aqui, todo santo dia tem 2 vídeos, beleza? A gente fala muito sobre a DC. Vamos falar aqui sobre o quarto mundo do Jack Kirby. Quadrinhos preciosos, uma fase de ouro da DC nos quadrinhos. Jack Kirby vindo pra DC e criando esse universo fantástico de Nova Gênesis, Apocalipse, muita coisa foda, muita mitologia rica pra caramba. Por que que o James Gunn tem que adaptar essa fase? Eu não sei nem se é essa fase, mas tem que adaptar o quarto mundo de alguma maneira no DC Studios /DCU aqui. Por quê? Primeiro, o que compõe e deixa o universo da DC, o universo cósmico da DC, foda? Na minha opinião, são duas coisas. Tem outras coisas também, tem Tanagara, enfim e tal, mas tem duas coisas. Uma é a tropa dos Lanternas Verdes, né? Ou todas as outras tropas, não é só dos Lanternas Verdes. E a outra, pra mim, é os Novos Deuses. Cara, os Novos Deuses, ele é tipo um potencial gigantesco de você fazer uma parada incrível. Os Novos Deuses tem muita personalidade, tem muito escopo, muita história da hora que você pode fazer. Personagens extremamente queridos. Grande Barda e Senhor Milagre, por exemplo. Você tem o maior vilão da DC, que é o Darkseid. Você tem o Isaiah, você tem as Fúrias Femininas. Você tem o Lightyear, você tem o Orion. Você tem vários personagens incríveis. Vários. Vovó Bondade, por exemplo. A Desad. Vários personagens foda. E assim, o que acontece é o seguinte. Como que você vai trazer isso aqui pro DCU, né? Na minha opinião, daria pra fazer de duas maneiras. Ou você faz filme, ou você faz série. A série precisa ser grandiosa, então não seria uma série barata, tá ligado? Não dá pra você fazer Nova Gênesis e Apocalipse com pouco orçamento e uma série mais contida e tal. Provavelmente vão ter séries que vão ter mais orçamento, tipo, a série das Amazonas deve ter bastante orçamento. A própria série do Lanterna, que deve ter bastante orçamento talvez, mas como que você faz isso aqui no DCU? Você tem que introduzir o mundo deles, né? Quando o Jack Kirby fez isso, ele pegou o título da DC que menos vendia para as revistas do Jimmy Olsen, que é o ponto fraco dessa saga, na minha opinião. Que assim, não é que é ruim, mas tem algumas histórias que não são tão legais, né? Você vê ali o Jimmy Olsen com a Legião Jovem, aí às vezes você tem o Superman nas histórias, tal, pra dar aquela segurada nas vendas, né, na época. Mas o Jimmy Olsen é um personagem muito massa. A Legião Jovem é legal no todo, assim, mas às vezes são histórias meio bobinhas, tá ligado? Mas quando tem o lance ali de Novos Deuses, mano, é muito foda. Porque, se não me engano, são 4 títulos, né? Você tem o Novos Deuses, você tem o Senhor Milagre, você tem o Povo da Eternidade e você tem um outro título que eu não lembro, que eu acredito que seja o próprio Jimmy Olsen, não? Então eram 4 títulos que o próprio Jack Kirby lhe dava aí. Pra mim, assim, os Novos Deuses é uma parada muito rica, que você ia deixar o universo cósmico da DC de uma maneira muito foda. Quando eu li os Novos Deuses, assim, eu peguei uma certa paixão pelo quarto mundo, porque é um negócio com muita personalidade, tem muita criatividade, os personagens são muito bem escritos, são muito bem feitos, tipo, tem todo um lance de mitologia muito forte, muito forte. Por exemplo, ele se baseia muito em várias coisas, assim, de tipo da vida dele, coisas que aconteceram na vida. Você tem, por exemplo, o Darkseid, ele é tipo o Hitler, só que em tipo um formato de Deus, tá ligado? É como se ele fosse um personagem com o caráter do Adolf Hitler, né? Aquele ser repugnante, mas ao mesmo tempo ele é tipo aquele... Ele é um deus, né? Porque ele é poderoso pra caramba, assim, enfim. E é muito doido, assim, como o Darkseid no quarto mundo, você vê por que ele é foda, tá ligado? As aparições dele, tipo, como ele é inteligente, como ele é um déspota, né? Tipo, ele chega no cara e fala assim, ó, você que tá fazendo serviço pra mim, né? Vai lá e faz. Ele volta pro planeta dele e aqui coloca uma pressão naquele cara. Tipo assim, pô, se eu não fazer, o Darkseid vai me matar, entendeu? Mas não é só isso também. Tem todo o lance da obsessão pela equação antivida, de conquistar, né? Você tem, iconografias do Darkseid de Apocalipse. Você tem estátua, aí você tem, é tipo uma parada muito foda, assim. Muito foda de criação de mundo. Apocalipse é um mundo muito baseado ali na Alemanha nazista, né? Que o próprio Jack Kirby criou e tal. E assim, isso tudo no cinema, velho, é um escopo muito grande de você trazer e falar assim, ó, tá vindo um vilão muito foda aí, velho. Que esse cara aqui, você vai precisar de todo mundo pra derrotar ele. E assim, é o vilão. O Darkseid é o vilão, tá ligado? E não é só o Darkseid.
o Darkseid tem um plano e ele quer executar. Não é só isso. Você tem o Darkseid, aí você tem as Fúrias Femininas, aí você tem o Desaad, você tem o Steppenwolf. Aliás, o Steppenwolf ele morre nos quadrinhos originais de Jack Kirby, se eu não me engano, pelas mãos do próprio Darkseid numa guerra. Você tem, você tem várias. Você tem os canhões de Apocalipse, você tem os cães de Apocalipse, você tem. Cara, você tem os campos de tortura do Desaad, né? Porque ele é esse cara meio sádico, né? Que ele gosta de torturar. Ele gosta desse lance meio sadista, né? É assim que eu acho que fala, se eu não me engano, de ser um torturador. Então, às vezes a própria Vovó Bondade faz isso. Às vezes o próprio Darkseid quer assistir algum tipo de tortura. A Vovó Bondade também curte um pouco dessas paradas. Você tem todo o lance ali do orfanato da Vovó Bondade, que desde pequenas crianças aprendem ali a servir Apocalipse. Cara, é um negócio muito louco, velho. É muito louco o que ele fez, assim, em termos de universo cósmico, sabe? Só os Novos Deuses já é um puto universo sozinho. Mesmo se você tirar da DC Comics, só os Novos Deuses já é muito rico. Aí você tem Nova Gênese, que é o total oposto, né? Você tem a troca dos bebês, você tem o lance do... Por exemplo, Orion, ele é filho do Darkseid, né? Então ele tem um lance ali que ele se controla pra não virar uma fera, assim. Você tem o Kalibak, por exemplo, que é o irmão dele, que já é uma fera, que é um ser repugnante, que as pessoas morrem de medo dele, enfim. Você tem personagens muito legais, você tem o Light Ray, você tem o próprio Orion, que eu falei, que ele é super poderoso também. Você tem o Senhor Milagre, velho, o Senhor Milagre, ele é muito foda, ele é um personagem muito foda. E ele é muito maluco, né, ele tem essa obsessão pelo escapismo. Tem o lance dele com a Barda é uma desertora de Apocalipse, os dois, né, são desertores de Apocalipse. E tem toda uma história lá do Senhor Milagre no orfanato da Vovó Bondade. Cara, dá pra você fazer uma parada muito incrível, muito incrível. E assim, pra mim, pra você adaptar no DCU, você tem que primeiro colocar eles, tipo, contar essa mitologia à parte, pra depois juntar com os heróis da DC em algum futuro, tá ligado? Por exemplo, a Grande Barda e o Senhor Milagre, eles são muito recorrentes em várias sagas, né, atualmente na DC. E você trazer isso aqui pro DCU, na minha opinião, acho que um filme seria massa, mas eu acho que eu preferiria uma série, sabe? De você fazer uma série, tipo... Que nem você vai fazer os Lanternas, a própria Paraíso Perdido, que são duas mitologias que são muito ricas também. Tanto a dos Lanternas quanto a do Paraíso Perdido. Embora a do Lanterna Verde talvez explore mais o pessoal do Hal e do John do que a própria mitologia em si. Os Novos Deuses seria uma série que ia fazer muito barulho na DC, muito. As pessoas iam falar, pô, da onde que surgiu tudo isso? Dos quadrinhos da DC. Os quadrinhos da DC tem várias coisas ali que são minas de ouro. Os Novos Deuses é uma dessas coisas. Se você trabalhasse o Darkseid pra aparecer aí numa série dos Novos Deuses, desse toda uma profundidade no Darkseid pra um dia ele vir pra Terra atrás da equação antivida, aí ia ser muito foda. Porque no quadrinho ele já tá na Terra e já tem várias alianças na Terra pra encontrar a equação antivida. E é muito louca a obsessão dele, os planos dele. Sabe, tipo assim, o próprio Desaad, ele é muito baseado naquele maluco da Segunda Guerra Mundial lá, que ele era tipo um... Não sei se ele era um cientista, mas era um torturador. Ele pegava membro de um judeu, tentava colocar no outro pra ver se ia funcionar. Tipo, fazia umas atrocidades absurdas. Coisas que eu nem posso falar aqui no vídeo, que eu não lembro o nome dele. Se você lembrar, você escreve aqui nos comentários. Eu falei o nome dele esses dias pra um amigo. E ele era um cara nazista lá, um cara, tipo, braço direito do Hitler, algo do tipo. É bizarro, tem um quadrinho que eles vêm pra Terra, eles pegam um parque de diversões e criam um parque de diversões macabro, tá ligado? Quando eu digo parque de diversões, pensa num parque de diversões macabro. Tipo, que tem os experimentos, assim, do Desaad. Tem umas coisas que o Darkseid vem aqui só pra assistir. E depois ele volta pro Apocalipse. Que ele fala, já perdi muito meu tempo aqui. Ele volta, tá ligado? E é muito louco, assim, porque todo o panorama dos Novos Deuses é uma parada muito grandiosa. Não é uma coisa simples. Muita gente pensa que os Novos Deuses é o que apareceu no DCU, né? Que é o Steppenwolf, feio pra cacete, super genérico, super esquecível. O Quarto Mundo, ele é muito maior do que isso. E eu fico feliz por isso nunca ter sido adaptado nos cinemas com a Warner /Snyder /Hamada, porque eles iam acabar com o Quarto Mundo. Eles iam pegar o Quarto Mundo e ia jogar na lama, e ia pisar em cima, porque eles não são capazes de fazer o Quarto Mundo. Você tem que planejar o Quarto Mundo. Você tem que pegar assim, tipo, e falar assim, pô, eu vou contar a história desse universo cósmico aqui em uma série, em um filme, talvez até numa animação, e depois vira live action, não sei. Eles precisam fazer isso, na minha opinião. A gente não sabe o plano do James Gunn, pra onde ele quer levar, qual é a primeira ameaça, qual vai ser a última ameaça, qual que vai ser o final, o que ele quer trazer de saga. A gente não faz a menor ideia, mas pra mim, os Novos Deuses é uma oportunidade absurda de criar uma parada muito foda. Pra mim, assim, os Novos Deuses, você tem todo o lance, assim, né, da guerra Nova Gênese contra Apocalipse e tal,
que é uma parada foda pra caramba, assim, de tipo, você ter o Isaiah, que é um personagem muito foda, assim, que ele tá muito presente nos quadrinhos. Cara, a distinção dos dois mundos, né? É todo o início do que foi, o que eram os deuses antigos, aí viraram os novos deuses, tipo, eles contam tudo isso no quadrinho, isso é muito foda. E assim, eu acho que o primeiro contato que o Superman tem com esses personagens, que o Superman é o primeiro que tem um contato, né? Se eu não me engano, ele tem um contato com o Isaiah, né? Que ele vai... Acho que o Superman chega em Nova Gênesis de alguma maneira, por conta de alguma caixa materna, algo do tipo. Ele conversa com o Isaiah conversa com ele e tal. Uma conversa bem amigável, bem natural, assim, sabe? Eu não sei se era o objetivo do Jack Kirby criar o maior vilão da DC. Eu não sei se era o objetivo dele. Porque a partir dali, o Darkseid se tornou a maior ameaça da Liga da Justiça, né? Lógico, você tem, por exemplo, o Anti-Monitor na crise, você tem, enfim. Mas o Darkseid, ele é esse personagem, sabe? Então... Se você for preparar um último vilão pra ser o Darkseid, acho que você tem que contar o que é os Novos Deuses antes, pra você vir com um peso gigantesco, tá ligado? Esses quadrinhos são ouro, tipo, se você puder achar em algum lugar, Lendas do Universo DC, Quarto Mundo, do volume 1 ao volume 9, são clássicos da DC, é um clássico da DC essa fase toda. Então pra mim, assim, o DC Studios pode muito bem adaptar os Novos Deuses, assim, de uma maneira muito foda. Não sei qual que é o plano de James Gunn, não faço a menor ideia se ele quer trazer o Darkseid, se ele não vai trazer. Eu acredito que se for 10 anos planejados mesmo, assim, o Darkseid uma hora ele vai aparecer, tá ligado? Porque é a maior ameaça da liga. E assim, ele não foi usado, né? O Zack Snyder flertou. Aliás, o Darkseid do Snyder é burro, né? Aqui você não, você tem que trazer um Darkseid pra preparar ele pra ser um dos maiores vilões do cinema, tá ligado? Em termos de blockbuster e tal, porque esse é o potencial do Darkseid pra quem não sabe, né? Tem gente que pensa, não, o MCU já fez um vilão foda. Não, vocês não sabem o que é um vilão foda. Mas pra mim, assim, tem um ponto, assim, muito importante do Novos Deuses, que assim, ele enriquece todo o universo cósmico da DC. Enriquece muito. É uma das principais coisas do universo cósmico junto com os Lanternas Verdes, na minha opinião. É melhor do que Thanagar, é melhor do que as histórias de Krypton, que Krypton é um planeta que explode, né? É melhor do que toda a mitologia ali da Supergirl, Kandor, Argo City. É muito melhor, tá ligado? É muito mais foda, é muito mais rico. Tem várias camadas, vários personagens incríveis que você vai gostando ao longo do quadrinho. E você pega todo esse panorama e traz pro DCU, vai ser uma parada muito incrível. Pra mim, é uma fase que o DCU tem que adaptar. De você pegar e falar assim, mano, vamos fazer isso aqui acontecer nesse universo. Porque mesmo que você não ligue isso no começo com alguns filmes, tipo Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, mesmo que você não ligue, você tá fazendo uma coisa pra no futuro ter tipo, uma parada muito foda. Então, eu acredito que assim... Quando o James Gunn fala que vai ser algo diferente e especial, é isso que eu espero. O Novos Deuses é especial pra cacete. Algumas das melhores fases da DC de todos os tempos, dos quadrinhos, eu acredito que se você fizer um top 10, os Novos Deuses tem que estar pela mitologia, pelo toda a criação de mundo, pelos personagens, por tudo. Acho que os Novos Deuses é uma parada muito foda. Procurem ler os Novos Deuses, porque é uma parada riquíssima pra você gostar mais ainda do universo DC. Amar o Senhor Milagre, a Grande Barda, gostar dos outros personagens, tipo, tem muito personagem massa, tá ligado? Muito personagem massa. E eu espero, cruzo os dedos e torço pra que o DCU traga a adaptação dos Novos Deuses em live action aqui pra gente ver, porque esses personagens podem brilhar muito em um universo compartilhado, planejado. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, se você conhece as histórias dos Novos Deuses dos quadrinhos. Tem a fase do John Barney também, né? Não li a fase do John Barney, mas ela também é elogiada. Só que a fase do Jack Kirby é uma fase muito aclamada pelos fãs da DC. Procurem ler Novos Deuses, independente se vai ser do John Barney, se vai ser do Jack Kirby, principalmente se for do Jack Kirby, pra você entender essa riquíssima mitologia que a DC tem em um universo cósmico, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.